Boa noite. Essa primeira atividade sobre o estudo do movimento. A gente pegou um pouquinho também desse conteúdo nas aulas presenciais. Vocês também receberam os links das videoaulas para relembrar o conteúdo. E eu vou falar um pouquinho, relembrar vocês um pouquinho sobre o que é deslocamento escalar e distância percorrida. A gente sabe que o deslocamento ele só depende da posição final e inicial. Então, o deslocamento é só o que visivelmente o que é esse móvel percorrer. E a distância percorrida, aí vai depender do trajeto inteiro. Então, vai depender dessa distância toda, né? Como o próprio nome diz. A distância toda que ele percorreu. Então, deslocamento só leva em consideração o espaço final e inicial. E a distância percorrida é o trajeto inteiro. Então, lá, a nossa primeira questão selecionada foi a questão 6. Na questão 6, mostra uma figura onde tem uma reta com sentido para a direita, tá vendo aqui a pontinha da seta? Da esquerda para a direita. E em cima dessa reta temos 4 pontos. E esse ponto O é o chamado da origem. Então, a origem do movimento é aqui nesse ponto 0, esse ponto O. E ele pede na primeira alternativa, a alternativa A, para achar a posição dos pontos A, B, C e D. Vamos lá. A questão A é para achar as posições. As posições de A, então posição, né? X. De a posição de B, a posição de C e a posição de D. Como a gente viu, o deslocamento, o trajeto é orientado da esquerda para a direita, setinha lá mostrando, indicando. E aqui é a origem do movimento. Então, daqui da origem até o A, são quantos metros? 5 metros, não é isso? Então, a posição de A é 5 metros em relação à origem, que o referencial nosso é essa origem. A distância de B, a posição de B até a origem é de quê? 5 mais 4, né? Da origem até A é 5 e de A até B é 4. Então, são 9 metros. Então, a posição de B em relação à origem é de 9 metros. A posição de C, a gente nota o quê? Que o trajeto é para a direita e da origem para C é a esquerda. Então, a gente sabe que o movimento, o espaço aqui dele vai ser o quê? Negativo, porque está oposto ao trajeto. Então, vai ser de menos 2, né? Da origem até C é 2 metros, como o sentido é contrário, então menos 2 metros. E da origem até D, 2 mais 3 dá 5. Como o sentido também é contrário ao trajeto, então menos 5 metros. Na questão B, ele pergunta qual é o deslocamento de um móvel que parte do ponto C para o ponto B. Então, de C para B. Qual é essa distância aqui de C para B? Sempre vai ser o quê? Distância final menos inicial. A final, B é 9. E a inicial, C é o quê? C é menos 2. Então, 9 menos 2 dá 11. Ou a gente poderia contar aqui na reta mesmo. De C até B são 2 mais 5, 7, mais 4, 11. Na questão C, na alternativa C, pede para a gente achar o deslocamento de um móvel que parte de A para D. A para D. Sempre final, inicial menos final. Inicial, 5 menos 5, 5 menos 5 dá 10 metros. 15 metros e aqui 10 metros. De A para C. Então, 3 mais 2, 5, mais 5, 10 metros. Então, essa distância desses dois pontos é de 10 metros. E na alternativa D, ele pergunta qual o tipo de movimento de um corpo que parte de C para B. De C para B.
C aqui, B está à direita. Se está no sentido da trajetória, a gente diz que esse movimento é progressivo. Então, D, o movimento é progressivo, porque está no mesmo sentido do trajeto. E na alternativa E, pergunta qual o tipo de movimento de um móvel que parte do ponto A para D. De A para D. O sentido é o quê? Para lá, para a direita. E A para D é o sentido oposto. Já que o sentido é oposto ao deslocamento, eu sei que esse movimento é retrógrado. Então, se está no sentido do movimento, do trajeto, é progressivo. Se está no sentido oposto do trajeto, é retrógrado. Depois, a questão 11 dessa página 37 fala sobre uma moça que ela foi fazer uma viagem para a casa da mãe dela, que fica numa cidade a 80 quilômetros da casa dela, só que ela estava sem combustível, aí teve que voltar no sentido contrário da cidade a um posto para abastecer e depois seguir a viagem para casa, ou para a cidade da mãe dela. E disse que a distância entre a casa dela e o posto é de 15 quilômetros e da casa dela para a cidade é de 80 quilômetros. Então, eu fiz esse desenho aqui para ilustrar, para mostrar a vocês. Então, quer dizer o quê? Que ela saiu da casa, ela foi ao posto, depois voltou no sentido do trajeto, passou pela casa de novo, aí tá vendo? E foi seguir viagem para a cidade. Então, ele pergunta qual é a distância percorrida e qual é o deslocamento. Eu falei o quê? Que a distância percorrida depende de todo o trajeto. Então, ela saiu da casa, foi para o posto, depois voltou, isso tudo. Então, ela andou 15, depois mais 15, depois mais 80. Então, essa distância, a distância foi de 15, que foi quando foi posto, mais 15, que na volta, e mais 80. Mais 15, mais 80. Então, essa distância foi de 110 quilômetros. E o deslocamento? Deslocamento, como eu falei, só depende da posição final e inicial. Qual foi a posição inicial dela? Ela estava aqui na casa. E qual foi a posição final dela? Aqui na cidade. E qual é essa distância aqui só entre a casa e a cidade? Não é 80? É sempre a distância final menos a inicial. 80 menos 0, porque aqui eu considero como se fosse a origem. Então, 80. Então, o deslocamento foi de 80 quilômetros, que foi daqui da casa até a cidade da mãe dela. Depois dessa questão 11, vamos para a questão 14. Na questão 14, ele pede para a gente calcular a velocidade em quilômetro por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Então, aqui, questão 14, essa questão está na página 39. Pede a velocidade, que é o que a gente vai encontrar, ele quer em quilômetro por hora. Lembrar de transformar no final. Deu que a distância percorrida é de 1.200 metros e o tempo é de 2 minutos. Então, o que é que eu posso fazer? Posso transformar aqui já em quilômetro e aqui transformar em hora. Ou então, transformo aqui para segundo e no final eu faço a multiplicação para transformar em quilômetro. Então, eu vou fazer transformado no final. Então, vamos lá. A velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo. Então, quem vai ser essa velocidade? O espaço é de 1.200 metros. E o tempo tem que transformar em segundo. Eu sei que 1 minuto tem 60, então 2 minutos tem quanto? Tem 120. Então, 120 segundos. Vou transformar aqui, 120 segundos. Corta um zero, corta um zero.
122 minutos, 120. Ah, não são 2, são 20 minutos. 20 minutos. Então, 20 minutos, 1 minuto tem 60, então 20 minutos tem 60 vezes 20 dá 1.200 também. Então, 1.200 segundos. Eu dividindo aqui, 1.200 por 1.200 dá 1, né? Então, 1 metro por segundo. Mas ele não pediu em metro por segundo. Ele pediu em quilômetro por hora. Eu sei que para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Se for o contrário, de quilômetro para metro, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então, se eu multiplicar 1 vezes 3,6, eu acho que essa velocidade é de 3,6, que é 1 vezes 3,6 é 3,6 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade dessa pessoa. Depois dessa questão 14, vamos para a questão 16. Questão 16, dessa mesma página. Na questão 16 diz que uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe da logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ele verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas. É de 80 e a distância percorrida é de 80 km. Então, aqui, em um trajeto, o primeiro trajeto, a velocidade é de 80 km por hora e a distância é de 80 km. E no segundo trajeto, diz que a distância é de 60 quilômetros e a velocidade máxima permitida é de 120 quilômetros por hora. Então, temos 2 trajetos, o primeiro e o segundo. Vamos calcular quanto é que ele vai gastar para andar esses 80 quilômetros com essa velocidade média e quanto é que ele vai gastar para andar 60 quilômetros com essa velocidade média. Eu olhando aqui, eu já ia verificar que se é 80 quilômetros e eu corro 80 quilômetros por hora, a velocidade máxima permitida é 80, então eu sei que eu vou gastar o quê? 1 hora. Mas vamos fazer o cálculozinho para aprovar. Velocidade é variação do espaço sobre variação do tempo. Quem é a velocidade? É 80. Quem é o espaço? 80. E o tempo é o que a gente vai achar. Multiplicação cruzada, 80 delta T vai ser igual a 80. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, delta T é igual a 80 por 80. 80 por 80, 1 hora. Então, esse é o tempo que ele vai gastar para fazer esse primeiro percurso. Já no segundo percurso, a velocidade é de 120 e a distância é de 60. Olhando também, dá para deduzir qual é o tempo que ele vai gastar. Mas vamos fazer a continha. Velocidade é o espaço pelo tempo. Quem é a velocidade? É 120. Quem é o espaço? 60. E o tempo? A gente vai encontrar. Então, multiplicação cruzada, 120 vezes ΔT, 120 ΔT, 60 vezes 1, que é como se tivesse 1, 60, igual a 60. Então, ΔT está multiplicado com 120 e o 120 vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ΔT é igual a 60, 120 está multiplicando com ele, vai passar dividindo, 120. Corto, vou simplificar. Dividir por 6 os dois termos, não é isso? Porque 6 eu divido por 6 e 12 eu divido por 6. Então, ΔT vai ser o quê? 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. 1 dividido por 2 eu sei que é meio.
Então, esse é o tempo, meia hora, né? 0,5 hora. Então, esse é o tempo para percorrer esse segundo percurso. Então, qual foi o tempo que ele gastou para percorrer os dois percursos, sabendo que ele andou nas suas velocidades máximas permitidas? Então, 1 hora mais meia hora, ele gastou 1 hora e meia. Ele fez esses dois percursos em 1 hora e meia, que é a alternativa C nessa questão. C, 1,5 hora.